Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Hoje é dia 9 de abril de 2021. Vamos fazer as nossas atividades. Hoje nós vamos estudar sobre as relações temporais, antes, durante e depois. São as relações de tempo, né? Porque existe o antes, que já aconteceu, durante, que está acontecendo, e depois, algo que ainda irá acontecer. Mas antes de fazermos a nossa atividade, que tal ouvirmos uma linda história? Como sempre a gente faz. Ouvir uma história bem bonita e curtir essa história. Vamos lá? História do dia. Outra história de Iracema. Texto Domar Vieira. Ilustrações Henrique Jorge. Outra história de Iracema. A avó lhe disse um dia que José de Alencar escreveu uma linda história a qual iria lhe contar. Muito além daquela serra, em maio, mês das novenas, bem num belo dia de sol, nasceu a linda Iracema. E para decidir o nome, imagine a confusão. O pai queria Maria, a mãe quis Conceição. Sobrou para a pobre da avó acabar com aquela cena. Olhando para a menina, chamou-lhe de Iracema. Iracema? Disse a mãe. Que nome mais diferente! O pai também estranhou, mas a avó ficou contente. Por favor, não mude o nome, disse a avó fazendo um apelo. Ela parece Iracema, desde os olhos até o cabelo. Era mesmo uma indiazinha, cheia de tanta beleza, parecia a estátua que existe em Fortaleza. A menina foi crescendo e ficando curiosa. Por que me chama Iracema? Perguntava já nervosa. A avó lhe disse um dia que José de Alencar escreveu uma linda história, a qual iria lhe contar. Faz tempo, muito tempo, que aqui no Ceará viveu uma indiazinha linda de se admirar. Entre as índias da tribo, Iracema era a primeira. O cabelo era negro, comprido, como a folha da palmeira. Os olhos de Iracema brilhavam como o céu. Era muito delicada e tinha lábios de mel. A pequena Iracema, ouvindo aquela história, ficou maravilhada, perguntando de hora em hora. Queria mais informações, saber sobre Iracema, se andava de pés descalços, se tinha cocar de pena. O tempo foi passando, foi crescendo Iracema, e com isso aumentando a curiosidade da pequena. Um dia aprendeu a ler, a pequena menininha. Foi quando a avó lhe deu o livro da indiazinha. Cada parte que ela lia, descobria uma nova cena, cada página uma novidade sobre a bela Iracema. Leu toda a história e sempre vai se lembrar de muitas coisas bonitas dos índios do Ceará, desde a praia, o litoral, o Ceará de norte a sul, o sertão do Cariri até a bica do Ipu. Perdida em pensamentos, Iracema às vezes some, imaginando a indiazinha
que lhe emprestou o nome. Essa linda história foi escrita por Domar Vieira, ilustrada por Henrique Jorge. Que linda história, não é mesmo? Eu amei essa história. Fiquei apaixonada pela história de Iracema. Agora vamos às nossas atividades. Proposta de atividade: relações temporais, antes, durante e depois. São as relações de tempo. Tudo o que acontece na nossa vida acontece em um tempo. Muitas coisas já aconteceram, não é? Então, aconteceram, foi antes. E nós estamos agora aqui fazendo a nossa aula, ou seja, durante. Nesse momento está acontecendo a nossa aula. E depois são coisas que ainda irão acontecer. Por exemplo, a aula que vamos ter amanhã. Atividade 19. Com a ajuda de um adulto, identifique as relações temporais. Se o fato já aconteceu antes, se está acontecendo durante ou se ainda irá acontecer, ou seja, se vai acontecer depois. Orientações para o adulto. Explique para a criança que existe antes, durante e depois. Posteriormente, leia cada frase anotada no quadro a seguir e pergunte a ela se sabe identificar se o fato que se refere a algo que já aconteceu, que está acontecendo ou que ainda irá acontecer. A primeira frase. Na primeira coluna, nós vamos ter as frases. Na segunda coluna do quadro, nós vamos ter o tempo, ou seja, quando acontece o fato. Primeira frase. Raíssa pegou a boneca e brincou muito ontem. Será que Raíssa está brincando? Já brincou ou ainda vai brincar? Em que tempo que Raíssa brincou? Qual tempo que está acontecendo o fato? Raíssa pegou a boneca e brincou muito ontem. Ontem é antes, durante ou depois? Você vai marcar aí aquela resposta que você acha que vai responder o tempo que Raíssa brincou. Frase número 2. Vinícius está brincando com seu carrinho agora. Será que é antes, durante ou depois? Você vai marcar aí a resposta certa. Terceira frase. Amanhã, a Melissa vai brincar com sua amiga Raíssa. Amanhã. Será que é antes, durante ou ainda vai acontecer depois? Quarta frase. A turma do primeiro ano está fazendo a tarefa agora. Agora se refere a antes, durante ou depois? Quinta frase. A professora Lourdes contou uma história ontem. Será que a professora contou a história antes? Está contando ou ainda vai contar? E agora a nossa última frase. Todos vão ouvir a história de amanhã. De amanhã. Será que é antes, durante ou depois? Tenho certeza que todos vocês vão acertar. Boa sorte nessa atividade. Vamos à nossa próxima atividade. Leia esta linda e pequena história para a criança e ajude ela a perceber que está falando do que as crianças
personagens da história querem ser quando crescerem? O que é que eu vou ser? Bete quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batata. Juca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando o lápis, a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei se vou ser poeta, doutora ou atriz. Hoje eu só sei uma coisa: quero ser muito feliz. Que lindo poema de Pedro Bandeira. E agora vamos à nossa próxima atividade, depois de ouvir esse lindo poema. Atividade 20. Agora pergunte à criança o que ela deseja ser quando crescer e peça para que ela crie uma pequena história contando para a professora o que ela quer ser. Nesta atividade, o adulto atuará como escriba da criança e irá anotar a história que ela criar. Após criada a história, leia para a criança e peça que ela desenhe uma ilustração para a história que criou. No espaço, que está aí na apostila de vocês, representado aqui também na aula da professora. Espaço para escrever a história e logo abaixo, espaço para a criança ilustrar a história. Então, crianças, vocês vão me contar nessa história que vocês vão criar o que você deseja ser quando crescer. Eu vou ficar tão curiosa para saber. Conte-me tudo, tá bom? Eu vou ficar aqui aguardando as atividades de vocês, muito ansiosa, porque eu estou curiosíssima para saber o que cada um de vocês querem ser quando crescer, tá bom? A mamãe, ou o papai, ou a vovó, quem está aí ajudando vocês a realizarem essa tarefa, vai anotar a história que vocês vão criar, na qual vocês vão contar aí o que vocês desejam ser. E depois vocês vão fazer um lindo desenho, ilustrando a história que vocês criaram, tá bom? Eu vou ficar aqui aguardando as atividades de vocês, ansiosa. Até breve!